pessoal, vamos lá. Eu já mandei o roteiro pra vocês, já faz mais de uma semana, então é pra estar na ponta da língua, tá legal? Essa cena aqui, ela é fundamental pra emplacar a minha peça de sucesso. Então eu quero que vocês se entreguem agora. Vamos lá, vocês conseguem se inspirar. Eu sei que não é uma cena muito comum, que não acontece no dia a dia das pessoas. Mas vocês são bons atores, tentem trazer isso pra realidade. Vamos lá, vocês conseguem, tá legal? Por favor, então, se posição. Ele está sentado, lendo a sua Bíblia. Ela está se arrumando e vem e faz a pergunta. Valendo. Querido. Oi. Eu estou me sentindo meio gorda nesse vestido. Você acha que ele me deixa gorda? Amor, você não pode culpar o vestido pelo que é realidade, né? Oi? Eu tô pedindo uma simples opinião, você precisa ser grosso assim comigo? É pra ser uma noite especial, a gente tá comemorando nosso aniversário de casamento. A gente até deixou os filhos na casa da mamãe. Você precisa falar desse jeito comigo? Para. Pessoal, vocês estão mudando a atmosfera da cena, tá legal? Não é o que eu quero. Eu quero uma coisa mais leve, menos afetado por ela, tá legal? Tente responder a pergunta dela de uma forma diferente, que não venha trazer todo esse drama, tá bom? Vamos tentar mais uma vez? Vai lá, posição, valendo. Querido, eu estou me sentindo meio gorda com esse vestido. Você acha que ele me deixa gorda? Pessoal, me ajuda aqui. Eu não sei o que responder pra essa mulher. Eu sei que isso não acontece lá na casa de vocês, isso não acontece na vida real, entendeu? Mas eu não sei o que responder pra ela. Se eu disser sim, que ela está gorda, e sinceramente ela tá, né? Ela vai ficar chateada, né? Mas também se eu disser não, eu não tô sendo sincero. Sinceramente, esse vestido, ela parece um balão dentro desse vestido. Espera aí, já sei o que eu vou fazer. Claro que não. Ei, você não está sendo sincero comigo, Luiz. Eu tô pedindo uma opinião sincera. Alô, Gustavo? Ei, seu telefone não tá tocando. Agora você vai tirar meu celular assim na minha mão? Você não para de pensar nesse seu trabalho 24 horas por dia. Eu tô pedindo 1 minuto de atenção, Luiz. 1 minuto. Tá bom, você quer minha opinião sincera? Sim, foi o que eu pedi. Primeiro, devolve meu celular. Segundo, deixa eu só pensar na palavra aqui rapidinho. Hipopótamo. Não. Hipoteticamente, entendeu? Só uma hipótese, ok? Ok. Se eu disser sim, o que você faria? Sim pro quê? Sim pra pergunta que você fez, se você tava gordo ou não. Fez ou não fez? Fiz, uai. Então tá bom, é só uma hipótese, tá bom? Ok. Supondo que eu diga sim, então eu diria que esse vestido não ficaria bom nem na Gisele, entendeu? Que Gisele? A Pia senhoras. Não. Gente, vocês estão fugindo do propósito do que eu pedi pra vocês. Tentem ser mais direto, sem esses desvios, tá legal? Gisele. Não, Gisele não entra aqui, não. E outra coisa, essas histórias de hipopótamos, não. Tentem. Eu quero uma coisa um pouquinho. Vocês conseguem, então, pessoal? Vamos lá, vocês me ajudam nessa? Já estamos faz tempo aqui. Que seja a última vez, tá? Mais uma vez, então, posição. Sem desvios dessa vez, hein? Valendo! Querido, Oi. eu estou me sentindo meio gorda nesse vestido. Você acha que ele me deixa gorda? Senta aqui, amor, rapidinho. O que você está sentindo? Luiz Alberto da Silva, seja direto. Foi uma simples pergunta. Tá bom, sabe o que eu acho? Eu acho que você tá maravilhosa nesse vestido. Você tá linda demais, entendeu? Ó, nunca vi um vestido melhor, cabe em você. Cara, tá perfeito, foi feito sob medida, sabe? Ah, mas mesmo assim eu não tô gostando muito. Vou experimentar outro. Então tá bom. Isso, era isso que eu queria. Esse era o espírito, pessoal. Parabéns. Vamos fazer uma pausa agora, vamos? Muito bom. Boa tarde, meus irmãos. Não sei se você já esteve nessa situação antes. Eu nem vou olhar para vocês para perceber quem se identifica com isso. Deixe-me trazer à tona o que nós temos visto nos nossos últimos 2 encontros.
Nos nossos dois últimos encontros, nós contemplamos inicialmente o versículo 17 de Efésios capítulo 4, em que Paulo disse que nós não devemos mais viver como os gentios. Ou seja, no padrão da sociedade, nós não podemos nos encaixar. O fato é que o que é padrão para o mundo não pode ser padrão para nós. Então ele diz, não ande como, não vivam ou não ande como os gentios. E aí, como vimos na nossa última mensagem, contemplando os versículos 22, 23 e 24 de Efésios 4, nós vimos que há um processo de mudança de vida. Veja, há uma tendência, uma expectativa, não sei o quanto ela é gerada simplesmente pelo coração humano, mas também pela toda a influência da tecnologia, a velocidade com que os resultados acontecem quando nós solicitamos alguma coisa. As pessoas esperam que a santificação, o processo de mudança de vida, aconteça num piscar de olhos, num estalar de dedos. Eu me lembro, certa ocasião, que fui visitar um casal, eles tinham um problema importante entre eles. E entre esses problemas havia um problema grave do marido. E numa visita que eu fiz ao casal, ele afirmou, não, nós não temos mais o problema. Até a véspera tinha, mas naquele dia, no dia seguinte já não tinha mais o problema. Eu perguntei, mas por que não? Não, porque eu estava lendo a minha Bíblia essa noite, e eu tive uma experiência e acabou o meu problema. Eu tenho certeza que não resolveu o problema, porque o modelo bíblico de mudança de vida não é porque Deus faz alguma coisa e de imediato nós somos transformados. As Escrituras estabelecem e comunicam um processo. E o processo está descrito ali em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Você tem que se despojar do velho homem, ou seja, deixar as práticas pecaminosas. Você tem que renovar a sua mente, mudar a sua mentalidade acerca do assunto, e você tem que se revestir do novo homem, ou seja, assimilar e passar a praticar alguns atos, os atos conforme os padrões de Deus. É o que ele diz, abandonar a mentira, falar a verdade. Então veja, nós saímos da teoria, do processo de transformação, e agora a partir do versículo 25, nós vamos começar a pegar aspectos bem objetivos e práticos de como nós vamos aplicar o princípio da santificação na vida, em situações reais. E a primeira situação com a qual ele trabalha é a questão de mentir ou de falar a verdade. Temos consciência de quanto isso é sério na nossa vida e na nossa sociedade? Em 2014, houve um acontecimento no Guarujá, em que Fabiane Maria de Jesus, uma mulher casada, com filhos, foi dito dela no Facebook que ela era uma espécie de bruxa e que ela sequestrava crianças. E o que aconteceu foi que a multidão a linchou e ela teve uma morte terrível por uma culpa falsa, por conta de uma mentira que alguém contou. Que tragédia! Ainda esse ano nós vimos o desenrolar da história de um pastor evangélico que esteve envolvido com a comercialização de um dossiê falso que tinha por objetivo denegrir a imagem de um político. Vocês percebem o quanto nós, brasileiros, estamos inseridos nesse ambiente de mentira e o quanto ela faz parte da nossa vida? Deixe-me mostrar-lhe um breve filme. Vamos assisti-lo. Agora, também, eu digo sempre assim, olha, eu não sei vocês, mas eu minto. Eu não minto para prejudicar ninguém, não. Mas eu, às vezes, tem um ditado brasileiro que eu acho uma coisa ótima. O pessoal diz, os próprios brasileiros dizem,
Você faz um convite a um brasileiro, se ele disser, eu vou, pode ir ou não. Mas se ele disser, eu vou fazer tudo para ir, pode ter certeza que ele não vai. Tá certo? Eu sou assim. Eu digo. Pois bem. Aí eu contei já essa história por aí também. Negócio de escrever carta. Eu gosto muito de receber carta. Aliás, está ficando fora de moda, né? O computador está acabando. Mas eu ainda recebo carta. E eu gosto. Mas eu não tenho tempo de responder tudo, não. Eu sou um sujeito muito ocupado. Aí, quando eu me encontro com as pessoas, a pessoa diz, não recebeu minha carta, não. Aí eu digo, recebi e respondi. Tá certo? Ele sabe que é mentira. Eu sei que ele sabe que é mentira. Ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira. Mas ele é brasileiro como eu, então ele entende que o que eu quero dizer é o seguinte, eu não respondi sua cara não, mas eu gosto muito de você. Pronto. Não é? Pronto. Aí pronto, fica assim. Pois bem. Esse meu amigo foi dizer isso. Na Suíça. Um amigo dele suíço disse para ele, olha, sábado é meu aniversário, vá lá. Ele disse, pois não, eu vou. Aí não foi. Encontrou com um amigo no meio da semana, na semana seguinte, o amigo disse, você não foi ao meu aniversário? Ele disse, não recebeu o meu telegrama, não. Aí o suíço disse, como é? Você me passou o telegrama? Ele disse, passei. O camarada processou o correio. Repare que sujeito chato. Processou o correio, e o correio, que também é suíço, provou que ele estava mentindo. Ele aí se mudou, foi para a Itália. Tá certo? Isso é para um lugar mais parecido com o Brasil. Olha, num lugar desse eu não vou, não há quem me faça. Eu não vou. Deus me livre, igual. Um lugar que a gente não pode nem mentir. Ou não. Dentro do padrão da nossa sociedade, mentira faz parte, é absolutamente aceitável. Isso aqui é uma apologia à mentira. É típico dos gentios, ou seja, é típico do povo que não tem uma experiência genuína com Deus. Agora, há uma exigência das Escrituras de que nós não estejamos vivendo de acordo com os padrões da sociedade. Tiago chega a dizer que saber usar a língua e usar a língua da maneira correta, não tropeçar na falar, ele diz, é marca de maturidade. Então há sim uma exigência das Escrituras sobre essa questão de falar a verdade e a mentira, que não está muito em moda na sociedade brasileira, não. A minha expectativa com vocês nesse final de tarde é entendermos e percebermos que a fé cristã, ela afeta o centro da vida, o coração, e, consequentemente, ela tem que afetar a língua, o órgão mais próximo do coração. E quando ela afeta o coração, a verdade de Deus afeta o coração, afeta a língua, ela também vai afetar o bem-estar do corpo de Cristo de uma forma geral. Então, minha expectativa com vocês aqui hoje é olharmos e fazermos algumas considerações que devem contribuir para o alinhamento de nossa língua e coração com coração e palavra de Deus. Apesar de ser tão popular, tão aceitável, e a gente pode olhar até com um toque de humor, uma apologia como essa mentira, nós vamos olhar uma perspectiva totalmente diferente dentro das Escrituras. Então são 4 as considerações que eu quero fazer hoje com vocês. A primeira consideração que eu quero fazer com vocês é: voltamos à lei.
Veja, porque o texto diz: cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade. Não é difícil, se você conhece um pouquinho das Escrituras, perceber que isso aqui é um eco do que dizia a lei: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas alguns de vocês podem perguntar aqui: mas nós estamos debaixo da lei? Nós temos que obedecer à lei? Faz sentido Ele ter colocado alguma ordem para nós, para que a gente venha obedecer? Bem, para essa pergunta, a resposta é sim e não. Então vamos entender em que aspecto é não e em que aspecto é sim. Em primeiro lugar, é não. É não quando consideramos que a lei nos foi dada como instrumento de nos fazer ver o nosso pecado. Quanto mais nós olhamos para a lei, mais nós percebemos o padrão de Deus. E quanto mais olhamos para a lei, percebemos que nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus em todos os níveis. A lei que diz: não mata, não rouba, não mente, não adultera, não cobiça. Quanto mais eu olho para isso, eu tomo consciência da minha pecaminosidade e da minha dificuldade de cumprir com isso. Ou seja, ninguém, as Escrituras deixam isso muito claro, não é porque conseguirmos cumprir a lei que nós vamos ser aprovados por Deus. Não tem chance de sermos aprovados por Deus por cumprir a lei. E também esse ponto da lei, nós não vamos ser aprovados diante de Deus porque nós conseguimos a partir de hoje não mentir, mesmo porque tem uma boa chance de nós não conseguirmos fazer isso. E se não for isso, é outro mandamento. Então nós não estamos debaixo da lei quando nós pensamos que a lei está aí para eu obedecer e dessa maneira ser aceitável e aprovado por Deus. Nunca seremos aceitáveis e aprovados por Deus por cumprirmos a lei. Então, nesse sentido, é que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, nós fomos libertados da lei. Porque não é por cumprir a lei que nós somos aceitáveis diante de Deus, mas é porque o Senhor Jesus Cristo naquela cruz morreu, pagou os nossos pecados. É por isso que você pode ser recebido. Não é por causa da sua integridade pessoal, mas é por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não estamos debaixo da lei quando nós pensamos se nós estamos tentando cumprir a lei para sermos aprovados por Deus. Mas por outro lado, o mesmo Paulo que diz que nós estamos libertados da lei, um pouquinho mais adiante, no capítulo 8, ele diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Veja, nós não somos aprovados e aceitos por Deus, mas uma vez que nós somos aceitos por Deus, através do Senhor Jesus Cristo, aquilo que está na lei de Deus é para ser reproduzido em nós. Porque a lei de Deus representava, quando ela foi comunicada, e representa até hoje, o caráter e os valores do nosso Deus. E Deus não mudou. Então esse Deus que fala a verdade, não mente, Ele continua dizendo isso, e Ele quer ver isso reproduzido em nossas vidas. Então é sim, a lei tem seu valor, porque o conteúdo da lei, ele representa efetivamente o caráter de Deus e os valores de Deus, e Ele quer ver esses aspectos da lei reproduzidos em nós. Isso não significa ser reproduzido em nós através de um legalismo. Não, você não pode cortar cabelo, você não pode usar calça comprida, você não pode mascar chiclete, você não pode beber, você não pode ir no cinema. Esse tipo de lei não tem nada a ver com a lei de Deus, é invenção humana. E nós não podemos viver em função dessas leis criadas por seres humanos, por melhores que elas possam ser. Nós temos que criar um padrão de vida baseado nas Escrituras, que é viabilizado pela ação do Espírito de Deus na vida de cada um de nós.
Então aí nós podemos olhar para isso e vamos dizer, não devemos falar a mentira. O preceito da lei tem que se cumprir em nós. Outras pessoas vão dizer, mas a lei, ela foi substituída pelo amor. Mas isso não é muito diferente. Veja, enquanto a lei dizia, não dirás falso testemunho, o Senhor Jesus, certa ocasião, resumiu a lei em 2 mandamentos. Ele disse o primeiro, amarás o teu próximo amarás a teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua mente, com todo o teu coração. E ele diz, esse é o grande e primeiro mandamento. E ele acrescenta, o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por amor que eu tenho a uma pessoa, eu não a roubo, eu não a mato, eu não adultero, eu não a engano. Então, a lei do amor, ela contém esses conceitos que estavam na lei. Então, não furtar, não mentir, é uma expressão de amor. Tiago, quando fala sobre a lei, e ele está falando sobre a lei sendo praticada por nós hoje, ele considera a lei da liberdade, a lei perfeita que é lei da liberdade. O que é isso? A lei que Deus estabelece para nós é uma lei que nos concede liberdade. Mas como? Eu não posso roubar, que liberdade eu tenho? O outro tem liberdade. Porque a propriedade dele está garantida e a sua propriedade também está garantida se ele não roubar você. A vida dele está garantida, ele tem liberdade de viver se você não o matar. E acontece o mesmo com você, sua vida está preservada, você tem liberdade. Se efetivamente ninguém matar cumprindo a lei. E isso vai valer também para mentira. Na medida em que nós não enganamos os outros, nós damos a liberdade das pessoas não serem enganadas, antes serem preservadas. A lei, ela serve, eu diria, como o regulamento, as normas, por exemplo, de uma esquadra de navios. Navios têm um tempo para reação ao comando que é dado, muito lento, dado o porte daquele veículo. Então, regras muito fixas estão estabelecidas ali. Como um navio deve se conduzir, ou ser conduzido. Se quer fazer uma manobra, tem uma série de regras, porque se aparece um comandante, um piloto que diz, não, eu quero com liberdade navegar do jeito que eu quiser, ele vai destruir a si mesmo e o resto da frota, ou parte dela. Então a necessidade da lei que nos cerca e que é comunicada por Deus é fundamental, ela é expressão de amor, ela é expressão de liberdade. Num país como o nosso hoje, em que se questiona qualquer coisa que envolva a ordem, entendamos, se nós desconsideramos as leis, nós estamos caminhando para uma anarquia extremamente ameaçadora. A segunda consideração que eu quero fazer com vocês, então, uma vez que nós entendemos, de fato há um toque de lei aqui e é um toque de lei, porque Deus quer ver isso reproduzido em nós. O segundo aspecto que eu quero considerar com vocês aqui é a aplicação do que ele já disse no versículo 22, no capítulo 4, versículo 22, em que ele diz, vocês têm que se despojar do velho homem. Agora então, ele vai falar sobre o se despojar aplicado à questão de falar verdade ou mentira. Vejam, o falar a mentira é uma coisa comum no nosso país. E creio, era bastante comum naquela sociedade dos Efésios. E era um desafio para aquela igreja dos Efésios lá no início. E é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever no versículo 25 que eles deveriam abandonar a mentira, se despojar da mentira. Mas por quê?
Certa ocasião, em João capítulo 8, versículo 44, é dito: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ainda que alguém possa dizer, não, mentira é uma coisa de brasileiro, faz parte da gente. O Senhor Jesus vai declarar que o conceito de mentira, ele começa com o diabo. Quem inventou a mentira foi o diabo. Lembra quando nós vimos no capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz que nós andávamos segundo o curso do mundo, andávamos segundo o príncipe, o diabo. No nosso mundo, não há dúvida, nós como brasileiros estamos acostumados. A mentira faz parte da nossa sociedade. Mas entenda isso que faz parte da sociedade também faz parte da criação do diabo. Eles tinham problema com isso, nós temos problemas com isso. Algumas coisas a gente só percebe sobre a nossa cultura quando a gente entra em choque com uma outra cultura. Algumas décadas atrás, Campinas era um centro de treinamento em língua portuguesa para missionários que vinham do exterior trabalhar no Brasil. O camarada ia ser missionário no Maranhão, passava por Campinas para aprender português, como se o português que ele aprendesse aqui ia ajudar muito ele lá no Maranhão. O cara ia trabalhar em Porto Alegre, ele vinha para cá. Ele era americano, britânico, suíço, e nós tivemos todos eles passando aqui. E foi muito interessante conviver com alguns desses irmãos e perceber alguns conflitos que eles tinham com a nossa cultura. E quero focalizar especificamente a questão de mentira. Porque nós estamos acostumados a falar certas coisas. A pessoa pergunta para você, tudo bem? Você fala, tudo bem. Não significa que você está dizendo que está tudo bem. A pessoa está dizendo para você, como vai? Se você acreditar que ela está querendo saber realmente como é que você está, nós convivemos com certas colocações que, vejo, por trás delas, elas não são autênticas. Um desses gringos que passou pelo nosso meio aqui, certa ocasião, eu estava conversando com alguns casais que tinham passado um final de semana na praia. E aí os casais comentaram, puxa, mas seria tão interessante um dia você ir com a gente para a praia. O que você acha? Nós vamos com a gente para a praia um dia. Aliás, vai ter um feriado aí. No próximo feriado você está livre? Ele falou, estou livre. O gringo, você vai dizer, ingênuo. Se preparou, arrumou a mala e o pessoal foi embora para a praia e deixou ele para trás. E ele chegou para mim e perguntou, Fernando, como é que eu devo entender isso? Bom, você deve entender o seguinte, o que eles quiseram dizer para você é que eles gostam de você. Eles até chegam a considerar a possibilidade de você ir para a praia com eles. Isso é brasileiro. Aquele não era um convite de verdade. Um deles, no curso de treinamento lá nos Estados Unidos, disse para ele o seguinte, quando você for a uma casa no Brasil e oferecerem comida para você, coma. Porque você não comer, comunica mal. E ele estava aqui em Campinas. Aqui em Campinas você vai na casa das pessoas, ela nem te oferece comida. O treinamento estava errado. E ele foi morar numa cidade e ele resolveu evangelizar um camarada perto da casa dele que trabalhava numa obra. E ele estava lá falando de Jesus para o camarada. Chegou a hora do almoço do camarada, 11 horas da manhã. A marmita dele estava esquentando. Ele acabou de esquentar, a marmita virou para esse amigo gringo e perguntou para ele se servido. E ele sabia, não posso rejeitar. Dividiu a marmita do camarada, arranjou um inimigo. Faz parte do nosso jeito, da nossa cultura, fazer uma mentira. Está servido? Mentira! Não está oferecendo coisa nenhuma. Quando a gente entra em contato com uma outra cultura, é que a gente percebe o quanto a gente é mentiroso. A gente conta mentira para evitar um mal. A situação é ameaçadora.
Se você disser a verdade, o que vai acontecer? E você então opta por contar uma mentira, porque ao contar uma mentira, você entende que você está aliviado disso. A gente conta uma mentira para ganhar algum bem. Talvez alguns de vocês já tenham entrado em algum site em que dizia lá que para você, por exemplo, ter acesso e ter uma liberdade ou um desconto, etc. e tal, você tem que ter algumas características. Tem que ter uma certa idade, etc. Você não tem. Aí você preenche um perfil falso para ganhar um favor. Alguns de vocês tiveram que aplicar para fazer um mestrado ou um doutorado numa universidade como a Unicamp. E pleiteou uma bolsa de estudos. Só que lá no seu contrato, para obter a bolsa de estudos, você não pode ter uma fonte de renda, um trabalho. E lá atrás você tem que assinar um compromisso de que você não está trabalhando e não está sendo remunerado. Você deixou de assinar e preencher aquela parte, tendo uma receita. Há quem assine para quê? Para ter o direito a alguma coisa que não tem direito. Você pode contar uma história para impressionar os outros. Você aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. Aumenta um pouquinho, torna a história mais bonita e interessante. Diminui um pouquinho, pesa menos a responsabilidade sobre a sua vida. Eu me lembro, certa ocasião, um amigo me contou uma história impressionante. Eu falei para ele, cara, a história não é assim. Ele falou, é claro que é assim. A história não é assim. Eu falei, eu estou te contando a história e você vem me dizer que não é assim? Eu falei, é porque eu te contei essa história uma semana atrás. Ela é menor do que isso. Nós contamos mentiras direto. E quando a gente entra na questão de mercado de trabalho, é possível que você já tenha chegado à conclusão que no seu ambiente de trabalho você tem que mentir. Porque se não mentir, você não sobrevive. Deixe-me dizer, quando o apóstolo coloca aqui a mensagem, que a mentira é parte do conteúdo do diabo. E que nós temos que abandonar essa mentira. Nós temos que abandonar essa mentira, mesmo que signifique ficar desempregado. Porque quando nós flertamos e brincamos com a mentira, nós estamos flertando, brincando e fazendo uma aliança com o pai da mentira. Não importa quanto essa sociedade aceita, não importa quanto essa sociedade tolera, não importa quanto isso seja o estilo de vida e todo mundo sabe o que é verdade e o que é mentira. Não. A decisão de Deus é clara. Deixa a mentira. Sabe, tem alguns assuntos que você pega nas Escrituras que depende um pouco, será que vai dar certo? Por exemplo, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Sabe, tem vezes que não depende da gente, não dá certo. Tem assuntos nas Escrituras que não ficam muito claros, mas isso da mentira não tem dúvida nenhuma. Deus é muito claro, muito explícito, preto no branco. Você tem que deixar a mentira, mesmo sendo brasileiro. A terceira consideração que eu quero fazer com vocês aqui é que nós precisamos de mudar um pouco de mentalidade para entender que não vale a pena contar mentira. A prática da mentira, ela traz consequências amargas. Nesse ano de 2017, uma pesquisa foi relatada que foi descoberto, através de exame de imagens, se consegue mapear o cérebro da pessoa e não somente identificar quanto ela está mentindo, mas também, pelo fato de ser sua prática mentir, isso moldou o seu cérebro. Isso molda o cérebro. Estabelece rotinas, roteiros.
trilhas neurais que são identificados. Isso está explicado, isso explica, em parte, o artigo dizia sobre isso. Isso explica por que nossos políticos e políticos, de uma forma geral, contam cada mentira absurda. É porque quanto mais mente, mais alteração faz, a ponto de eles poderem reconhecer o que é verdade ou mentira através do exame, mais também são capazes de reconhecer qual é o potencial, o estágio em que você está, para o tamanho da mentira que você vai contar a seguir. Ou seja, a prática de mentir afeta o seu cérebro negativamente. Mas não é somente isso. Ela pode afetar você fisicamente, mas ela atinge não só você, mas as pessoas à sua volta socialmente. Quando você conta uma mentira acerca de alguém, o que é uma calúnia, vai trazer um prejuízo para essa pessoa. Primeiro, é possível que essa pessoa nem saiba o que estão falando dela. Ela não tem nem chance de se defender. Alguém já disse que calúnia é como abrir um travesseiro de pena e jogar o conteúdo, as penas no ar. Por mais que você tente, você não vai conseguir juntar todo o conteúdo. Há uma perda das pessoas por aquilo que você fala que não é verdade. Nesta semana, terça-feira, eu ouvi uma mensagem acerca de um pastor da cidade, em que afirmava algo grave sobre ele, ao ponto de que ao longo daquele dia eu cheguei à seguinte conclusão: eu vou ter que fazer alguma coisa. Voltei para essa pessoa e disse: por favor, volte à sua fonte de origem, pergunte se é verdade isso que você ouviu, se você entendeu isso. E ele disse: é verdade. A pessoa confirmou. Falei: por favor, vá até, não a pessoa que lhe falou, mas o ambiente onde teria ocorrido esse fato, questione se isso é verdade lá. E aí ele volta, a pessoa disse: objetivamente é mentira. Isso não aconteceu. Percebam o quanto é delicado e perigoso o que nós estamos fazendo quando estamos falando de alguém, mesmo que seja alguma coisa repassada. A calúnia traz um prejuízo para as pessoas. Na minha experiência como pastor, algumas vezes eu precisei trabalhar com calúnia. Não me refiro nem tanto a alguma calúnia que tenho falado a meu respeito. Eu tenho uma prática bem clara sobre o assunto quando eu ouvi que alguém falou alguma coisa a meu respeito que eu não sei é verdade, que eu sei que não é verdade. Senhor, não tenho tempo para isso. Minha vida é tua, minha reputação é tua, o Senhor cuida. Pronto, problema seu. Mas muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e estão falando de uma situação em que elas estão acusando objetivamente e que preciso fazer alguma coisa. Eu posso dizer para vocês, essa situação é uma das mais desrespeitosas com quem tem que tratar isso. Por quê? A situação perde uma urgência e a dedicação de tempo em que eu já tive que parar de fazer tudo o que eu tinha que fazer, por até mais de uma semana, para cuidar daquela acusação e chegar à conclusão de que era calúnia. Socialmente é uma tragédia. Mas não é tragédia somente para aquela pessoa de quem você falou. Não é tragédia somente para a pessoa para quem você falou, que poderá se tornar seu cúmplice ou teu trabalho de desfazer isso. É uma tragédia para quem mente. Porque com o passar do tempo, as pessoas aprendem que aquela pessoa não é confiável. Ah, quem foi que disse isso? Ah, foi o Fernando. Não, desconta 95%. Você perde a credibilidade. Você passa a ser desrespeitado.
porque você não se dá o respeito. Mas não é só isso. Isso também vai afetar a sua espiritualidade. Porque no momento em que você está brincando com a mentira, você está se tornando um aliado, um cúmplice do diabo. No momento em que você está brincando com a mentira, você está comprometendo a integridade e a santidade do corpo de Cristo. No momento em que você está envolvido com a mentira, você está comprometendo o bem-estar, o direito do indivíduo ser reconhecido pelo que ele é e não ser difamado pelo que ele não é. Por isso que ele diz no versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Crisóstomo, certa ocasião, disse o seguinte: se o olho vê uma cobra, ele vai enganar o pé? Se o nariz cheira uma droga venenosa, ele vai enganar a boca? Se a língua identifica um sabor amargo, ela enganará o estômago? Não faz sentido nós termos a prática da mentira, comprometendo a integridade do corpo de Cristo e comprometendo a imagem de alguém do corpo de Cristo. Lembre-se disso. Nós fomos salvos e fomos chamados para sermos semelhantes a Deus. E quando nós vivemos em integridade, nós comunicamos quem é o nosso Deus. Ao longo desse semestre, uma mãe de nossa igreja voltou à escola de seus filhos para expressar um ato pecaminoso do seu filho. É lógico que era uma situação constrangedora para aquela mãe, situação constrangedora para a criança, situação constrangedora para a professora. E aquela criança teve diante da sua mãe chegar para a professora e pedir perdão pelo erro que ela tinha cometido. Na sequência, a professora disse o seguinte: eu não tenho filhos, mas o dia que eu tiver, eu quero criar meus filhos como você cria o seu. Mesmo quando houve o envolvimento de um pecado cometido por alguém da família, a ação, a reação da mãe comunicou a graça de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus. Então, quando nós estamos vivendo de acordo com o padrão de Deus, nós estamos testemunhando desse Deus, de quem é esse Deus, e estamos desfrutando da graça de Deus no nosso dia a dia. Isso me leva, então, à nossa quarta consideração. Nós temos que nos revestir e falar a verdade. Veja o que o texto diz. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. O nosso Deus é o Deus da verdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. Eles nos compraram para que nós vivamos uma vida marcada pela verdade. Assim Deus estabelece para os seus filhos um padrão de vida, falar a verdade, mesmo uma situação como essa que vocês acabaram de viver ou reviver, quando a sua esposa pergunta se ela engordou. Se você não descobriu ainda como falar a verdade numa situação como essa, depois a gente conversa. Mas você não pode seguir o caminho da mentira, com certeza. Por quê? Eu quero chamar sua atenção para alguns versículos de um salmo específico, o salmo de número 15. Olha o que ele diz no versículo 1 do salmo número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
Pode parecer, lendo esse salmo, a partir dos nossos dias, com a lente que nós temos no momento, que esse salmo esteja perguntando quem é que vai ter acesso a Deus, quem é que vai ser salvo. Não é sobre isso que ele está falando. Essa é uma maneira de ele perguntar o seguinte: quem é que vai ter acesso à proximidade com Deus, à intimidade com Deus? Quem são os chegados a Deus? Porque dentro do rebanho de Deus e do povo de Deus, tem as pessoas que são chegadas e tem as pessoas que andam na beirada do rebanho. A pergunta é: quem vai andar próximo? Quem é o íntimo de Deus? E ele responde aqui, apresenta algumas características. Quais são elas? Veja, versículo 2. O que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que sai da boca dele está de acordo com o coração, não é uma pessoa dissimulada. O coração está alinhado com o lábio. O coração está alinhado com Deus. A pessoa que está comprometida em falar a verdade, essa pessoa está sendo convidada por Deus para chegar mais perto. Versículo 3 ele diz: o que não difama com a língua. A palavra hebraica que aqui foi traduzida por difamar, ela tem um sentido mais amplo do que difamar. Ela pode significar falar uma verdade que comprometa a pessoa. Ela pode implicar falar uma mentira que comprometa a pessoa. E podem ser palavras injuriosas que ofendam a pessoa. O que você fala dos outros? É verdade? Difama a pessoa, ou seja, compromete a sua reputação. Ouçam, mesmo sendo verdade, não há espaço para nós fazermos os comentários negativos sobre as pessoas. Haja visto que é crescente as sentenças por conta de danos morais pelo que se escreve na internet. Veja, aqui está incluído o indivíduo que mente, que calunia alguém. Ele diz, o indivíduo que não está caluniando, esse pode chegar mais perto. No versículo 4, então, ele diz, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que é isso? É alguém que assumiu um compromisso, e mesmo que isso traga algum prejuízo, você cumpre o que você falou. É possível que você tenha assumido um compromisso com alguém. Falou, não, no final da tarde eu passo na sua casa. E de repente, chega uma visita que você gosta muito na sua casa. De repente, cai uma tempestade brutal. Você não está muito afim de sair e você não vai. Você não cumpre o que você prometeu. É disso que ele está falando aqui. Quem assume um compromisso, mesmo quando vai ter um prejuízo, vai cumprir. Sua esposa chega em casa e fala, querido, a torneira lá do quintal está pingando, precisa de resolver aquilo. E você fala para ela, sábado eu conserto. Vocês já entenderam? É um jeito de mentir para ela. Você tem que sair desse jogo de fazer promessas que você não vai cumprir. Se você falou sábado, você cumpre isso. Se você quer andar perto de Deus. Se você não está com a intenção de trocar aquilo no sábado, faz como eu, compra uma caixa de ferramenta para sua esposa. Ou então, melhor ainda, muda para um apartamento que não tem torneira externa para você cuidar. Mas você não pode fazer promessa que você não vai cumprir.
o mesmo que vale com seus filhos. Nós precisamos falar a verdade, porque isso afeta a nossa relação com Deus. Entre as poucas práticas aqui que Ele requer para estar em comunhão com Deus, 3 delas têm a ver com falar a verdade. E a gente fica pensando que isso é coisa normal, não falar a verdade. Alguns anos atrás eu ouvi uma história muito interessante do nosso irmão João Mengaldo. E eu pedi que ele resumisse essa história. E na verdade ele me mandou 2 histórias interessantes. Ele disse que ele se relacionava muito bem com o diretor da empresa dele. Ele testemunhava do evangelho do Senhor, o fato de ele ser crente. Até que, em uma certa ocasião, o seu diretor, chefe dele, disse para ele que, numa determinada situação, ele deveria mentir. E ele disse, não vou mentir. O camarada disse umas boas para ele. E invocou quem estava acima deles. E o camarada de cima veio e pressionou para contar, falar a mentira. Quem estava acima, o sócio, o dono da empresa, não poderia ouvir a verdade. E ele de novo falou, olha, não vou falar. E o camarada disse, você não está entendendo, eu sou seu chefe. Não, meu chefe é o Senhor Jesus Cristo. Eu não vou falar. Voltou para casa e compartilhou com a esposa. Perdi meu emprego. Mas passado alguns dias, estava comunicado claramente para quem estava acima deles que ele era confiável e ele recebeu uma proposta, um convite para aquela posição de diretoria. Sabe, tem gente que não gosta quando você entra no jogo da mentira, mas tem alguém bem mais lá em cima, o Senhor, que gosta. Ele descreve uma outra história em que ele foi solicitado adequar os números no seu relatório. Porque num outro relatório que havia sido feito, aqueles números estavam diferentes, então ele deveria mudar seus números para a coisa ser compatível, e ele disse, eu não posso fazer isso. E ele não fez isso. E as coisas foram para frente como foram. E o que aconteceu é que a matriz da empresa fora do Brasil identificou que as informações daquele escritório que prestava aquele serviço eram confiáveis e exigiu que a partir de agora os dados que valiam eram daquele escritório. A empresa fechou as portas no Brasil e contratou aquele escritório para administrar as suas coisas. É lógico que tem quem não goste quando a gente fala a verdade. Mas entre os que gostam está o Senhor. Agora, como é que isso se aplica em nossas vidas? O que devemos fazer com isso? Eu quero colocar para vocês quatro ações objetivas no que tange essa questão de mentir e falar a verdade. Primeira, decida parar com a mentira e falar a verdade. Decida. Não conheço nenhuma situação que a mentira foi uma boa opção. Não foi, não é, nunca é. Pode parecer, mas não é. Você tem que tomar a decisão à luz do que as Escrituras revelam. Para. Não é como os gentios. Segundo, você tem que decidir falar a verdade. É possível que existem certas situações que o falar a verdade, ela tem que ser acompanhada de uma certa sabedoria. Dizer a verdade aqui não é ser grosso e falar para as pessoas do jeito que você acha que deve falar. Mas é necessário falar a verdade. Você pode até não saber exatamente como fazê-lo, mas tem que fazê-lo. Talvez você tenha a oportunidade de conversar com alguém e descobrir qual é a melhor maneira de colocar aquilo. E talvez você vai aprender a melhor maneira de fazer tentando e apanhando. Mas lembra disso, quando você está comprometido com Deus, em deixar mentir e falar a verdade, Deus está do seu lado.
Terceiro, você precisa de crescer na mudança de mentalidade sobre o assunto, e para isso eu quero sugerir, mais uma vez, que vocês leiam um livro de Provérbios. Hoje é dia 12, comece lendo Provérbios no capítulo 12. Provérbios tem 31 capítulos, no dia 30 você leu do dia 30 e 31, porque novembro não tem 31. Marque todos os textos que falam sobre o uso da língua, palavra, lábio, boca, e destaque bem grande tudo aquilo que envolver sobre falar verdade ou mentira. Deixe a palavra lavar a sua mente, purificar a sua mente, ganhar novas perspectivas sobre o valor da verdade para Deus, da verdade na sociedade. E por fim, você vai ter as tentações de voltar para a sua mentira. Obedeça a Deus dependendo do poder dele, de você fazer isso, de resolver todas essas situações. Nós não podemos ser e seguir o caminho dos gentios. Brasileiro fala mentira, é assim mesmo, é engraçado, você não viu, Suassuna? Mas você é povo de Deus, muito acima de ser brasileiro. E isso tem que ser mudado na sua vida. Entenderam? Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua palavra agora. Sermos confrontados com um jeito, um princípio, uma cultura tão difundida na nossa sociedade brasileira. Tão aceitável, tão aprovado. Senhor, faz-nos ver, desperta-nos para assumirmos o compromisso de falarmos somente a verdade, sabendo que temos o Senhor ao nosso lado. O Senhor é a nossa referência, o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos dá condição de cumprirmos com o que o Senhor requer. Abençoa o teu povo, conduz o teu povo, confronta o teu povo, para que ele possa e viva de acordo com as orientações que vêm de ti. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.